Quais são os tipos de método de pesquisa para nós inserirmos nos trabalhos acadêmicos como descritores de como nós pensamos e planejamos a pesquisa? Quais as diferenças que existem entre esses métodos? Descubra na aula de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal Vida Acadêmica. Esse canal se propõe a facilitar o seu percurso acadêmico, facilitando a sua vida para que você possa produzir conteúdos de qualidade e aproveite ao máximo dessa fase da vida acadêmica. Eu sou a professora Cristiane Mota e estou aqui para facilitar o seu processo acadêmico para que você possa elaborar produtos incríveis durante esse percurso que é a vida acadêmica. Existem alguns métodos que eles são mais conhecidos e mais utilizados quando nós vamos descrever como nós planejamos elaborar a pesquisa. Esses documentos acadêmicos em que nós precisamos descrever os métodos utilizados são monografias, TCCs, teses, dissertações ou artigos científicos, dentre outros. O primeiro método que eu vou falar é o método indutivo. No método indutivo, nós trabalhamos da seguinte forma: nós selecionamos uma ideia inicial e a partir dessa ideia nós criamos premissas que vão sendo generalizadas até chegar a um contexto mais amplo. Então, nós podemos, a partir da observação de alguma situação que mereça estudo, nós começamos a escrever o trabalho. Por exemplo, digamos que eu vá ao supermercado e perceba que os preços estão mais baixos. Então, eu associo a data que eu fui ao supermercado com o período do mês e como isso pode influenciar na hora de fazer a compra. Então, eu posso fazer um estudo sobre indo ao supermercado em diferentes meses, nesse mesmo período, comparando talvez com outros dias do mês, para verificar se realmente existe uma queda de preços no final do mês. E aí eu vou tentar explicar por que aconteceu essa queda ou por que talvez foi um fato isolado. Então eu parti de algo particular, de algo específico, para algo generalizado. Será que todos os supermercados tendem a diminuir o preço dos produtos no final do mês? Isso dá uma pesquisa. Bom, o outro método é o método dedutivo. O método dedutivo, ele funciona quase que ao inverso do método indutivo. Então, enquanto no indutivo nós vamos do particular para o geral, no dedutivo nós trabalhamos do formato geral, do formato mais amplo para o mais específico. Então, digamos assim, eu coloco em trabalho algumas considerações sobre o contexto global, depois sobre o contexto brasileiro, e aí eu chego a uma lei específica para tratar de determinados assuntos que atingem ao ser individual ou ao ser coletivo. Mas antes eu fiz toda uma contextualização global, mundial, depois do país, até chegar à lei que eu quero falar, que atinge as pessoas. Então, dessa forma, eu estou afunilando o assunto, eu estou tratando do geral para o particular. Um outro método bastante utilizado é o método hipotético dedutivo. Nesse tipo de método, nós criamos hipóteses. Por exemplo, digamos que eu esteja com um problema de estacionamento. Não existe local suficiente para que todos os funcionários estacionem. Então, eu faço uma pesquisa para responder a essa pergunta, né? Solucionar esse problema. Então, eu começo a criar algumas hipóteses. Por exemplo, as pessoas poderiam vir até
o local com o transporte coletivo. Então, isso diminuiria o número de carros. Ou então, poderia ser por organização de rodízio. Isso obrigatoriamente diminuiria o número de carros por dia. Ou então, poderia se sugerir ampliar o estacionamento. Então, são todas hipóteses, são todas ideias que vão sendo acrescentadas no trabalho. Depois essas hipóteses vão sendo trabalhadas, ou seja, elas vão sendo analisadas quanto à viabilidade, e algumas hipóteses então elas são descartadas e outras são preservadas, justificando-se porque seria interessante continuar com tais hipóteses. Então, esse é o método hipotético dedutivo. Antes de eu falar do último método, se esse conteúdo está sendo útil, se você está gostando dos vídeos, então clique em gostei, se inscreve no canal, sugere pautas para que nós possamos trazer aqui e te ajudar na sua vida acadêmica. Bom, o último método que eu vou falar é o método dialético. Ele funciona, como a própria palavra diz, com relação ao diálogo. Então, eu vou fazer um diálogo entre autores. Por exemplo, existem autores que apoiam e incentivam o uso do conceito de competências na educação, enquanto outros autores preferem não utilizar e oferecem algumas críticas. Então, eu tenho aqui duas ideias opostas, eu posso contrabalancear essas ideias, né? Fazer uma análise das duas. Então, tem o que nós chamamos de tese, né? Que é a ideia principal, a antítese, que é a ideia contrária à primeira ideia, e aí com isso nós geramos uma síntese. O método dialético, ele possui essas três fases: a tese, a antítese e a síntese. Agora, para que eu possa desenvolver esses métodos, conforme eu planejei na pesquisa, eu vou precisar de alguns instrumentos para coletar os dados. E esses instrumentos de coleta de dados, eles podem ser acessados no meu próximo vídeo, então clique aqui no link da descrição para acessar. Até mais!